Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e no vídeo de hoje vamos explorar um conceito fundamental na física e na engenharia, a força de tração. Este é um tópico essencial, especialmente na área de construção civil, onde a segurança e a eficácia das operações dependem diretamente do entendimento e da aplicação correta dessa força. A força de tração é uma força transmitida ao longo de um objeto flexível, como uma corda, um fio, um cabo, e ela é crucial em inúmeras aplicações, desde pontes suspensas até guindastes de construção. Ficou interessado? Então não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Bom, o que seria então essa tal força de tração? A força de tração nada mais é do que uma força que pode ser transmitida por meio de cordas, fios, cabos. Então, no nosso dia a dia, existem várias situações em que a gente conecta um objeto e tenta arrastar esse objeto por meio de uma corda, um cabo. É um carro que está enguiçado, você coloca um cabo para tentar arrastar uma corda, né? Você tem o movimento dos elevadores, o movimento de sobe e desce, que você tem cabos de aço que fazem toda essa sustentação do elevador. Você tem o guindaste, que consegue erguer objetos extremamente pesados graças aos cabos de aço que neles foram projetados. Então, a força de tração, basta você olhar que você vai ver várias aplicações no nosso dia a dia. Bom, e qual seria a unidade? Se força de tração é um tipo de força, seu sistema de medida, né, a unidade medida, é o Newton. E para resolver esses exercícios, né, a gente pode resolver ele dependendo da situação. A gente pode usar a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, até mesmo a terceira lei de Newton. Por exemplo, quando você analisa um objeto, esse objeto ele está parado, está em equilíbrio, resultante é zero. Você vai usar aqui a primeira lei de Newton. Se você observa que um objeto ele está se deslocando com uma certa aceleração, você já vai usar a segunda lei de Newton. E se você pega uma questão como essa, em que o bloco B desce, exerce uma força puxando o bloco A, o bloco A vai reagir e vai exercer a mesma força no bloco B, também já pode aí, de repente, trabalhar com a terceira lei de Newton. Então ele já começa a misturar vários conceitos, as leis de Newton, os tipos de força. E para compreender bem o conceito de tração, muitas das vezes a gente vai tratar esse problema uma situação idealizada, ou seja, a gente vai tentar simplificar as coisas para ter uma melhor compreensão. Por exemplo, em alguns exercícios vai ser muito comum você observar que o cara vai dizer para você que o bloco está sendo tracionado por uma corda inextensível. O que é uma corda inextensível? Uma corda que ela não vai se deformar, não vai esticar. Você pega uma corda, você puxa, você percebe que ela sofre uma deformação. No nosso caso, a gente não vai considerar essa deformação. A gente vai trabalhar com cordas inextensíveis. Outra maneira que a gente tem de simplificar o nosso entendimento é não considerar a massa da corda. Então, imagina que você está puxando um objeto, um cabo, né? Lógico que na vida real você tem que levar em consideração a massa dessa corda, a massa desse cabo. Mas, primeiro entendimento, para uma coisa ficar mais fácil o seu entendimento, a gente geralmente trata de uma forma idealizada. Vamos idealizar, vamos supor que esta corda não tenha massa. Então a gente simplifica o máximo possível a gente compreender um determinado fenômeno. Bom, e aí o que vai acontecer? Esse tipo de problema ele pode aparecer de várias maneiras, né? Você pode ter esse bloco ele apoiado sobre uma superfície plana, você pode ter ele num plano inclinado, pode aparecer exercícios em que vai ter atrito, não vai ter atrito, ou ele pode estar
suspenso na vertical, como esses dois casos aqui. Ó. O objeto está simplesmente na vertical. Então, existem vários problemas, várias situações, e a gente, a partir de agora, vai tentar começar a focar isso aí. Vamos começar a tentar compreender alguns casos que podem aparecer um exercício, uma prova, né, e que você tenha um melhor entendimento possível. Então vamos lá, fica aí, vai embora não. Então vamos supor que tenhamos um bloco de 8 quilos em repouso, suspenso por uma corda, e a gente queira descobrir quanto vale a força de tração que vai atuar nesse bloco. É importante que, quando você comece a fazer exercícios como esse, você tenha em mente a seguinte coisa: você vai precisar identificar todas as forças que atuam no nosso sistema. Então, quais as forças que atuariam no nosso bloco? A primeira delas, como ele tem uma massa de 8 quilos, é a força-peso. O nosso planeta ele exerce uma força atrativa, puxando esse bloco para o centro do planeta. Neste caso aqui, de acordo com o desenho, verticalmente para baixo. Então, o que vai acontecer? Se o bloco ele está sendo puxado para baixo, ele vai tensionar a corda. Ele vai exercer uma força puxando a corda para baixo. O que a corda vai fazer? Terceira lei de Newton, vai reagir. E a corda vai exercer uma força idêntica, verticalmente para cima. Essa força que a corda vai exercer sobre o nosso bloco é a nossa força de tração. Ora, como é que a gente calcula a força-peso? Só para relembrar, peso, de acordo com a segunda lei de Newton, é o produto da massa pela aceleração da gravidade. A massa desse bloco é 8 quilos, a aceleração da gravidade, 10. Então, substituindo os valores, o nosso peso, 80 newtons. Como é que a gente vai calcular a força de tração? Vamos lembrar o seguinte: o texto está dizendo que o nosso bloco ele está em repouso. E se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. E todo corpo em equilíbrio, a sua resultante das forças é igual a zero. Ora, a resultante das forças seria a resultante entre esses dois vetores, que estão na mesma direção e em sentidos opostos. Como é que a gente calcula a resultante nesse caso? A gente faz a diferença. Ora, como é que a gente consegue fazer uma diferença e essa diferença seja igual a zero? Tem uma situação possível. Esses dois caras têm que ser iguais. Ou seja, a força que está para cima tem que ser exatamente igual à força que está para baixo. Então, a força de tração ela tem que ser exatamente igual à força-peso. Se o peso vale 80 newtons, matamos o nosso problema. Força de tração vale 80 newtons. Vamos ver mais um outro exemplo. Agora nós temos um bloco de 8 quilos sendo puxado por meio de uma corda, e esse bloco ele vai deslizar sobre uma superfície sem atrito. Então, eu tenho uma pessoa que vai puxar essa corda ela vai exercer uma força de tração sobre esse bloco. Esse bloco vai entrar em movimento, vai deslizar sobre essa superfície sem atrito. Esta força vai produzir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que o exercício pede é que, para que isso ocorra, quanto vale a força de tração na corda? Mais uma vez, eu chamo a atenção. Vai fazer um problema como esse, você tem que saber isolar as forças que atuam no sistema. Quais as forças que atuam no bloco? De novo, é um bloco que tem uma massa de 8 quilos. Se ele tem uma massa de 8 quilos, tem a força-peso. O planeta Terra está puxando esse bloco verticalmente para o centro da Terra. Nós já fizemos esse cálculo, não vou fazer de novo, né? Força-peso, produto da massa vezes a aceleração da gravidade, substituindo os valores, força-peso, 80 newtons. Só que esse bloco, ao ser puxado para baixo, ele pressiona a superfície. Ele empurra a superfície para baixo. O que a superfície vai fazer? Vai reagir e vai empurrar esse bloco verticalmente para cima. Então tem uma força de contato.
essa força de contato, como ela é perpendicular à superfície, a gente chama essa força de força normal. Então, quais as forças que estariam atuando sobre o nosso bloco? Peso, normal, e a força de tração. Muito bem. Analisando o movimento na vertical, as forças que atuam, peso normal. E na vertical, não há movimento. Na vertical, o bloco está em repouso. E se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. E se esse cara está em equilíbrio, lembre-se, a força resultante tem que ser zero. Ora, como é que dois vetores na mesma direção em sentidos opostos, como é que eles se anulam? Bom, tem um jeito. Esses dois caras eles têm que ser iguais. Então, a força normal e a força peso são duas forças na mesma direção, sentidos opostos e com o mesmo módulo. Então, eles se anulam. Bom, se a normal é exatamente igual à força peso, quanto vale a força normal? 80 newtons. Então, eu tenho 80 newtons para baixo, 80 newtons para cima, força resultante é zero, o bloco na vertical nem sobe nem desce, está parado, tudo bonitinho. Vamos analisar agora o movimento na horizontal. Na horizontal, o que vai acontecer? Eu tenho uma aceleração. Ou seja, esse cara aqui vai produzir uma variação na velocidade desse bloco. Vai produzir uma aceleração. Veja, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante produz aceleração. Mas quem é a força resultante? Bom, a força resultante, neste caso, é a única força que está atuando na horizontal. A força resultante era exatamente igual à força de tração. Se a gente aplicar agora a segunda lei de Newton, lembrando que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, fica fácil a gente entender. Quem é a força resultante na horizontal? A força resultante é exatamente a nossa tração. Então, para calcular a força de tração, basta fazer o quê? Multiplicar a massa do bloco, que é 8 quilos, pela aceleração adquirida, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa continha fácil, descobrimos que a tração no fio é exatamente 16 newtons. Mais uma situação para a gente analisar. O mesmo bloco de 8 quilos sendo puxado de novo por uma corda, só que agora a diferença é que a superfície que ele se encontra tem atrito. E ele dá o coeficiente de atrito estático, 0,8, o coeficiente de atrito cinético, 0,6, e ele diz que, ao puxar esse bloco, ele vai ficar na iminência de movimento, ou seja, ele está prestes a entrar em movimento, mas ele não entra, continua parado, está na iminência de movimento. Bom, então, nós temos uma pessoa puxando a corda, essa corda vai fazer aparecer na extremidade uma força de tração, essa força de tração vai exercer uma força sobre o bloco, e além dessa força nós temos outras que nós já estudamos, né? Verticalmente, apontando para o centro da Terra, nós temos a força peso. Já fizemos esse cálculo, nós vamos fazer de novo. O peso desse bloco de 8 kg de massa é 80 newtons. Esse bloco, ao pressionar a superfície reage e empurra esse bloco para cima. Nós temos aqui uma força de contato, né? A superfície empurra o bloco para cima. Como essa força de contato ela é perpendicular à superfície, nós podemos chamar essa força de contato de força normal. Muito bem. Analisando o movimento na vertical, não há movimento. Esse bloco, na vertical, ele encontra-se em repouso. Ele não está nem subindo nem descendo. Na vertical, ele encontra-se em repouso. Bom, e se ele se encontra em repouso, significa que ele está em equilíbrio. Significa que a força resultante é zero. Bom, para que dois vetores na mesma direção e sentidos opostos se anulem, é porque esses dois vetores eles são
iguais. Então, a força normal e a força peso são iguais em módulo, logicamente, eles se anulam. Então, se o peso vale 80 newtons, a força normal também vale 80 newtons. Então, essas duas forças são iguais em módulo. Analisando agora o movimento na horizontal nós também temos o bloco em repouso. Por quê? Porque ele está na iminência de movimento. Ora, se eu tenho uma força puxando o bloco para a direita, e se ele não sai do lugar, se ele está parado, é porque eu tenho uma força idêntica para a esquerda. Que força é essa? É a nossa força de atrito estática máxima. É a maior força de atrito capaz de manter esse bloco parado. Ele está na iminência de movimento. Ora, se ele está parado, significa que esse bloco ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, significa que a força resultante é zero. Para que esses dois vetores tenham uma resultante zero, significa que esses dois vetores eles são iguais em módulo. Então, se eu quero calcular a força de tração, basta calcular a força de atrito estática máxima. E como é que a gente faz isso? Pega o coeficiente de atrito estático, que ele não está em movimento. Se ele tivesse em movimento, a gente usaria o cinético, e multiplica pelo valor da normal. Então, fazendo os nossos cálculos, a força de tração que vai aparecer sobre esse bloco seria 0,8 vezes 80, ou seja, 64 newtons. Bom, pegando mais uma variação do nosso exercício, o mesmo bloco de 8 quilos sendo puxado por uma corda. Essa corda vai exercer uma força de tração puxando esse bloco, que ao contrário da questão anterior, não vai ficar parado. Ele vai se mover com velocidade constante sobre essa superfície em que existe o atrito que não está sendo desprezado. A questão fornece os coeficientes de atrito, estático 0,8 e cinético 0,6, e ele quer saber quanto vale a força de tração que vai aparecer na corda para que esse bloco faça esse tipo de movimento. Ele se mova com velocidade constante. Mais uma vez, é importante que você analise todas as forças que estariam atuando sobre o sistema. Então, além da força de tração, que outras forças nós teríamos? Nós teríamos a força peso. O planeta Terra exerce uma força atrativa, puxando esse bloco ao centro da Terra, verticalmente apontado para baixo, apontando para o centro da Terra. Já fizemos o cálculo, valor da força peso deste bloco que tem massa 8 kg é 80 newtons. Então a Terra está puxando esse bloco ao centro, com uma intensidade de 80. Esse bloco pressiona a superfície reage e empurra esse bloco para cima. Tem uma força de contato. Com essa força de contato ela é perpendicular à superfície. Essa força de contato a gente chama de força normal. Bom, na vertical nós não temos nenhum tipo de movimento. E por não ter movimento, eu posso afirmar que esse bloco está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, a força resultante é zero. E para a resultante da zero, essas duas forças, a que está para cima e a que está para baixo, têm que ser iguais. Então, se o peso vale 80 newtons, a força normal também vale 80 newtons. Na vertical, o bloco está em equilíbrio. Na horizontal, também. Por que ele está em equilíbrio? Ele não está parado, ele está se movimentando. Veja, condição de equilíbrio. Quando o objeto está parado ou quando ele se move, de que maneira? Retilinamente, com velocidade constante. Não é o caso? O bloco, na horizontal, ele está num movimento retilíneo com velocidade constante. Ele está em MRU. E se ele se encontra em MRU, ele está em equilíbrio. Ou seja, o nosso bloco, se você analisar as forças que atuam na horizontal, tração e a força de atrito que vai aparecer devido a esse contato com o chão, essas duas forças, elas se anulam. O bloco tem equilíbrio, né? Bloco em movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio também
na horizontal. Então, se ele está em equilíbrio, a força resultante é zero. Para que essas duas forças tenham como resultante zero, elas em módulo têm que ser iguais. O que está para a direita tem que anular o que está para a esquerda. Ou seja, a força de tração, que é o que exatamente o exercício pede, é exatamente igual à força de atrito que vai aparecer. Só que esse atrito não é um atrito estático, então eu não vou usar o 0,8. É um atrito cinético, que tem movimento. Então, para calcular a força de tração, basta calcular a força de atrito. E aí, como é que você vai fazer a conta? Coeficiente de atrito cinético vezes normal. Eu tenho esses dois valores. Substituindo, coeficiente de atrito cinético, 0,6. A força normal, 80. Fazendo esses cálculos, força de tração, 48 newtons. Só lembrando, na questão anterior, em que o objeto estava na iminência de movimento, tinha dado 64. E agora deu menos, deu 48. Lembra que eu falei para vocês que quando o corpo está parado, você faz uma força enorme para colocar o corpo na iminência de movimento. Entrou na iminência de movimento, ele está quase lá. Se você fizer qualquer forcinha um pouquinho maior, o atrito cai. Tá? Então veja que é muito mais fácil você arrastar o bloco do que tentar colocar ele em movimento. Para iniciar o movimento, de acordo com a questão anterior, você precisa fazer uma força de 64 newtons. Nessa questão, para manter o movimento com velocidade constante, basta fazer uma força de 48 newtons. E para finalizar, mais uma variação do nosso exercício, o nosso bloco de 8 kg sendo puxado por uma corda, né? Vai aparecer uma força de tração. Esse bloco que está em contato com uma superfície que tem atrito, coeficiente de atrito estático 0,8, cinético 0,6. E o que o exercício quer nessa situação? Ele quer que você calcule a força de tração que vai aparecer na corda para que esse bloco seja arrastado com aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente viu algumas situações, algumas variações. O bloco estava parado na iminência, o bloco entra em movimento com velocidade constante, agora o bloco entra em movimento com aceleração. Então cada caso tem suas peculiaridades. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, nós temos que ter em mente que precisamos calcular, saber, né, identificar quais as forças que atuam no nosso sistema. No caso do bloco, além da força de tração, nós temos a força peso. O planeta está puxando esse bloco verticalmente para o centro da Terra. Já fizemos esse cálculo, não vou fazer de novo. Força peso vale 80 newtons, então o bloco sendo puxado pela Terra, ele comprime a superfície. A superfície vai reagir e vai, devido a esse contato, exercer uma força vertical para cima, que é a nossa força normal. Como essas duas forças, né, elas não provocam movimento nem para cima nem para baixo, eu posso dizer que elas se anulam. Ou seja, o bloco na vertical ele está em equilíbrio, força resultante é zero. Então, normal e peso tem que ter o mesmo valor em módulo. Se a peso vale 80, a normal também vale 80 newtons. E na vertical? Na vertical, o que nós vamos observar é que o movimento ele é acelerado, existe uma aceleração. Então, quando a gente analisa o movimento na horizontal, eu tenho uma força de tração puxando esse bloco, eu tenho a força de atrito cinético em sentido contrário. Só que, ao contrário da questão anterior, em que ele se movia com velocidade constante, neste caso, não há equilíbrio. Por quê? Porque nós temos aceleração. E se há aceleração, não tem equilíbrio. Neste caso, eu não posso dizer que a força resultante é zero, não posso dizer que tração e força de atrito são iguais. Se existe aceleração, uma delas tem que ser maior. Como o movimento é para frente, subentende-se que a força de tração é maior que a força de atrito cinética. Então, como é que ficaria essa força resultante? Tem que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante seria o produto da massa vezes a aceleração.
O que seria a força resultante? A diferença entre esses dois caras. Tração menos força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. Bom, passando esse cara para o outro lado, e lembrando que a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, aí chega na formulinha para calcular a nossa tração. Substituindo os valores, o coeficiente de atrito cinético é 0,6, nossa normal, 80, a massa do bloco, 8 quilos, e a aceleração adquirida, 2 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores, vamos ficar com 48 mais 16, 64 mil. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a força de tração e sua importância no nosso dia a dia. Ao longo desse vídeo, vimos como a força de tração é aplicada em diversos contextos que ilustram a sua complexidade e a relevância desse conceito fundamental. Se você achou esse conceito útil, interessante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares ou outras pessoas para que eles possam se beneficiar desses conhecimentos. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Deixe um comentário abaixo contando o que achou do vídeo, sugestões para próximos temas ou dúvidas que vocês possam ter. Estamos aqui para ajudar e aprender junto com vocês. Obrigado!